Tá na hora da gente começar a pensar em 2026 e como a gente vai se programar para aprender idiomas no próximo ano. Se você é como eu, chegou dia 1º de dezembro, você já tá doida pensando nas metas do próximo ano, pensando no que você vai fazer, como você vai fazer, bora trabalhar em cima disso. Mas, antes da gente colocar meta, a gente vai dar uma revisada no que deu e o que não deu certo esse ano. E isso vai ser uma conversa bem sincera. Então, pega esse café, vamos sentar ali e vamos conversar sobre. Eu acho que a gente pode dividir essa primeira revisão do nosso estudo de idiomas em o que eu errei e o que eu acertei. Porque o que eu errei, eu vou tentar não errar novamente. E o que eu acertei, eu quero continuar trazendo ali para o próximo ano. A primeira parte será das coisas que eu errei, então eu espero que você esteja sentado. Porque foi um ano de muitos erros. Muitos erros. Vai ser muito mais longo do que a parte dos acertos. Então, alguns dos erros que eu cometi, que você pode ter cometido também, ou para você evitar de cometer no próximo ano. O primeiro de todos é que eu quis colocar muita coisa em pouco tempo. Eu sou o CLT, eu tenho o meu trabalho ali que consome a maior parte do meu dia. E além disso, eu crio conteúdo aqui pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube. Eu também tenho meu clube do livro, tenho meus projetos pessoais. Enfim, gente, tem muita coisa. E quando eu coloco o estudo de idiomas nessa equação, não sobra muito tempo. No começo do ano, eu estava estudando italiano, espanhol, grego e turco. 4 idiomas. Tudo bem que espanhol eu já sou um nível avançado, então não era uma coisa do zero. Mas mesmo assim, vocês entendem que para uma pessoa que não tem tempo, eu estava querendo fazer coisa demais. E aí, beleza. Às vezes eu tinha semana que tudo funcionava perfeitamente bem. Tudo ia bem no meu trabalho, eu estava de bom humor, nada estava errado. E eu conseguia realmente estudar bem esses 4 idiomas. Mas aí chegava na próxima semana e tudo começava a desandar. E aí eu não perdia só o foco em uma ou duas, eu perdi o foco em todas. E eu sempre falo sobre ter prioridades. Então, você pode estar estudando mais de um idioma, mas você precisa ter prioridade em um deles. A minha prioridade sempre foi o turco, tá? Isso pelo menos eu deixei. Foi um acerto, inclusive. Porque eu sempre soube que se eu não tenho tempo de estudar as 4, eu vou priorizar estudar turco. E foi o que eu fiz na maior parte das vezes. Porém, às vezes chegava dias que eu nem turco eu conseguia me dedicar. Por conta dessa falta de gerenciamento de tempo, de querer fazer coisa demais, de me sobrecarregar demais. Tanto é que chegou um ponto também que o estudo do idioma em si não estava sendo mais divertido, porque estava sendo uma sobrecarga ali de tudo o resto que eu precisava fazer. E aí, o que gerava mais erro ainda? Beleza, primeira semana tudo ia bem. Segunda semana começava a desandar, eu não estudava. Quando chegava na terceira semana, que eu já estava um pouco melhor, eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha que recomeçar. Esse processo de ficar recomeçando, ele não é um processo que ajuda, porque você fica estagnado no mesmo lugar. Vamos supor que você começou a estudar e aí você aprendeu determinados assuntos. Você precisa revisá-los. E aí, se você não revisa e passa um tempo, você precisa voltar e estudar como se fosse tudo de novo, porque o seu cérebro não tá na memória de longo termo ainda. Então você tá começando do zero de novo, e aí você fica, meu Deus, eu não saio do lugar. Você não sai do lugar porque você fica voltando toda hora, recomeçando toda hora. Recomeçar uma, duas vezes no ano, tudo bem. Agora, se você recomeça todo mês, não vai pra frente nunca. Isso pra mim ocorreu no turco, não de recomeçar do zero, mas de vários assuntos. Eu estudar hoje e aí daqui a 2 semanas eu não fazer nenhum tipo de revisão e eu ter que recomeçar o estudo como se fosse a primeira vez, ao invés de ter só que revisar. Então esse é um erro para você não cometer, que é revise suas coisas, não pare, porque senão você vai ter que recomeçar e recomeço nem sempre é bom no estudo de idiomas. Um outro erro, que foi erro, mas não foi também, tá? Que no estudo de turco, eu não tinha muitos recursos disponíveis para o meu nível. Eu não digo que é exatamente um erro meu, porque também não é culpa minha, porque é muito difícil achar recurso turco para quando você já não é tão básico e também ainda não é intermediário, você tá naquele entre ali, o famoso A2. Foi por isso, inclusive, que eu comecei a ter aula no Preply, né, com nativos, porque chegou um momento que eu já não sabia mais o que estudar e com que recurso estudar. Eu sei que muitas pessoas conseguem estudar
mas não tava dando certo. Ai, meu Deus, será que eu derrubei? Não, pelo menos você não é burra a esse ponto. Fiz um chocolate quente, mas eu não sei por quê, porque tá um calor miserável. But it's holiday season, guys. Meio que conectando com isso de falta de recursos, eu também pequei na questão de usar o idioma em todos os momentos. Eu não fiz isso. Então, por exemplo, uma coisa que quando você está estudando o idioma é tentar ver tudo com o idioma. Então, se você tá numa loja, você começa a olhar as coisas, você pensa, como seria vestido em turco, como seria vestido em italiano. E eu não fiz muito isso. Eu não, na verdade, eu raramente fazia isso. Eu não conseguia conectar o meu cérebro a pensar sobre o idioma quando eu não estava sentada estudando o idioma. E isso é um erro, porque você precisa trazer o idioma para o seu dia a dia, fica mais fácil. Então, você tá num lugar, você pensar em isso aqui, como se chamaria no idioma, você simular uma conversa, e eu não fiz isso. O meu momento de estudo era quando eu estava sentada e eu estudava, beleza, me entregava ali. Quando eu saía, tipo, da porta pra fora, eu não pensava no idioma, tipo, sabe? Não tinha essa conexão. Então, esse foi também um erro. Então, eu acho que foi isso de erros. Até que não foi tanta coisa, tá vendo? Sobrecarga, me sobrecarreguei demais, né? Não consegui gerenciar meu tempo. Falta de recursos, né? Não utilizei todos os recursos. Não me conectei tanto ao idioma quanto eu deveria. Esse negócio de ficar recomeçando e não praticando a revisão. Agora de acertos, porque nem só de erro vive o homem. Também tivemos alguns acertos. Poucos, mas tivemos alguns acertos que eu tive. O menu de idiomas foi um dos meus maiores acertos do ano. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, tá? Porque esse vídeo está um pitel, dicas maravilhosas. E começar o meu menu de idiomas foi assim, o que me ajudou a me manter constante durante todo o ano. Então foi uma das coisas que eu acertei. Outra coisa que eu acertei foi voltar a estudar gramática, porque eu já tinha falado pra vocês que eu não estava estudando gramática uns anos atrás. Só que esse ano eu resolvi voltar a estudar gramática, independente do idioma que eu esteja aprendendo. Voltei a estudar gramática, o que é muito importante. E mesmo eu não gostando, me ajuda bastante nesse aprendizado de idiomas. Outro acerto foi minha aula em turco, né, com nativo. Ter começado a ter aulas com nativos, assim, maravilhoso. E não tem igual. Foi uma coisa mais agora do final do ano, né? Eu comecei finalzinho de outubro, mas mesmo assim, recomendo pra vocês. Outro acerto, metade erro, foi ter começado a praticar o journaling com mais afinco, mas não afinco o suficiente. É uma coisa que eu quero levar pra 2026, é a prática de journaling. E eu vou, inclusive, comprar um caderno só pra isso. É porque eu fico meio paranoica colocando nesse caderno aqui, que eu fico, nossa, mas aí tá muita mistura, muita coisa, assim, que não tem nada a ver uma coisa da outra, aí então eu vou comprar um novo caderno, mas é outra dica que eu também recomendo que vocês façam, que é fazer journaling, me ajuda muito no aprendizado de idiomas. Eu acho que foi isso, assim, de geral, de acertos e erros do ano, foi isso. Sobre as minhas metas, não bati. Na verdade, para não dizer que eu não bati nada de meta de idioma, eu bati de espanhol, que eu mostrei para vocês em junho, ou julho, eu não faço ideia de que mês foi. Eu gravei um vídeo aqui, tá? Mostrando pra vocês, que foi quando eu fiz o teste B2 online, e eu passei nesses testes, né? Eu fiz 4 testes, eu acho. Então, eu passei nesses testes e era uma das minhas metas. Foi ótimo, foi a única meta que eu consegui bater. De resto, não bati a meta de italiano, que era conseguir ter uma conversação normal, simples. Eu não bati isso porque eu parei de estudar italiano nos últimos 3, 4 meses. Não avancei no grego porque eu realmente não estava achando materiais e eu estava achando muito complicado manter essa constância no grego. E o turco era alcançar o nível B1, mas também não aconteceu. Eu sinto que eu evoluí no meu turco, eu senti muita evolução no meu turco, principalmente por causa daquele desafio que eu fiz de 75 dias estudando turco, mas não foi o suficiente para alcançar o B1. Agora, let's talk about 2026. Vamos planejar 2026 propriamente, entrar no clima, tá? Porque esse ano já foi, pra mim já não dá mais tempo. Se pra você ainda dá tempo, que bom, mas pra mim já não dá mais tempo já. Eu já tô off-season, já tô de vacation. Eu já não estou mais estudando idiomas. Eu só estou fazendo input, né? Escuto vídeo, assisto vídeo e tudo mais, mas assim, de ficar praticando já não tô mais. Inclusive, minhas aulas de
turco estão pausadas por conta disso. Mas vamos programar. Nós vamos trabalhar agora em cima do nosso 2026, nossas metas, nossos planos, nossos cronogramas. Eu vou abrir aqui o meu template no Notion, que eu tenho especificamente para isso, para organizar meu estudo de idiomas, que inclusive tá aqui embaixo na descrição também. O link dele, ele é gratuito para vocês organizarem o estudo de idiomas de vocês. Antes da gente fazer metas, a primeira coisa que nós vamos decidir é qual ou quais idiomas nós vamos aprender. Comentem aqui embaixo no vídeo qual idioma vocês querem continuar ou começar a aprender agora em 2026 pra gente conversar sobre isso. E eu também saber sobre qual idioma trazer dicas aqui pra vocês. Depois de muito ponderar, o que significa que eu fiquei pensando nisso por 10 minutos, eu decidi iniciar o ano com apenas o turco e o italiano. Eu vou deixar o espanhol de lado um pouco, eu vou deixar o grego de lado, eu vou focar no turco e no italiano. Qual que vai ser ali minha prioridade? Segue sendo o turco, apesar de que eu sei de que ele vai ser o mais demorado. Tem horas que eu paro e penso, beleza, seria legal eu focar logo no italiano, que no italiano vai ser mais rápido. Sim, mas ao mesmo tempo, não. Então, vou continuar no turco. E eu vou fazer aqui também a versão escrita no meu journal, porque eu não gosto de ter só no digital. Eu gosto de ter tudo no meu journal. Agora que você já sabe qual é o idioma que você vai estudar, você vai pensar qual é o nível que você quer alcançar. Sempre falei aqui sobre metas. Não adianta você colocar a meta aprender X idioma. Tá, o que significa isso? Alcançar o A2, o B1, o C1. Qual é o nível que você quer chegar? Diferente do ano passado, eu não vou colocar uma meta anual. Por quê? Porque eu vejo que minha vida muda muito de vez em quando, sabe? Então não adianta eu colocar uma meta anual. Aí chega no meio do ano, já tá tudo diferente, eu já não tô mais estudando esse idioma, eu estou estudando com mais afinco, com menos afinco, enfim. Então, desta vez, eu vou colocar a meta de trimestre. Então, a cada 3 meses, eu renovo as minhas metas. Então, nós vamos fazer a meta do primeiro trimestre. Se você prefere fazer do ano, tudo bem. Cada um com sua escolha. Mas aí você pensa nesta questão de ter uma meta muito clara e objetiva. Tem que ser uma coisa assim. Começando pelo turco, que é o meu idioma de prioridade, eu ainda não sei o que eu vou fazer referente às aulas que eu tenho com nativos. Porque o que aconteceu? Os nativos da Turquia estão a 12 horas de fuso horário de mim. E os únicos horários que eu tenho para ter aula é às 19 ou às 20 horas. Esse horário é 1 ou 2 horas da manhã na Turquia. Então é muito difícil encontrar tutores que estejam atendendo nesse horário. A tutora que eu tinha, infelizmente, eu tive que parar de ter aula com elas justamente por isso. Porque esse horário de 1 hora da manhã, a gente tinha aula. No começo estava tranquilo, mas depois ela veio e conversou comigo e falou que ela não tá dando conta, porque ela tem faculdade, ela tem outras coisas da vida. Então ela acabava a aula tipo 2 horas da manhã, até ela dormir e tudo mais. Então, esse horário já não estava dando mais certo para ela. E eu tenho tido dificuldade em encontrar um outro tutor que faça nesse horário que eu preciso. Então, eu não sei se eu vou continuar tendo aula com o tutor. Eu vou dar uma pesquisada e descobrir até o final do mês de dezembro se eu vou continuar tendo aula ou não. Se eu não for continuar tendo aula de turco, eu vou comprar algum cronograma específico para turco para eu seguir durante esses 3 meses. Só que eu vou continuar utilizando o Preply. Então, se por acaso eu não encontrar alguém para me dar aula de turco, eu vou migrar os meus créditos, né, que eu pago ali mensalmente do Preply para o italiano. Então eu vou ter aulas com nativos italianos, porque a Itália, o fuso horário é menor. Então é mais tranquilo de achar pessoas que consigam dar aula no horário que eu preciso. Então, das duas umas, eu vou continuar tendo aula com nativos. Eu só ainda não sei se vai ser no turco ou no italiano, ok? E aí vai ser basicamente isso. Se no turco eu continuar tendo aulas com nativos, eu vou comprar um cronograma para eu seguir no italiano. Se por acaso no turco eu não conseguir mais ter aula com nativos, eu vou ter aula com nativo no italiano e comprar um cronograma no turco, entenderam? Acho que sim, né? Por que o cronograma? Porque eu gosto de ter um cronograma feito por um professor. Eu posso até ver se eu encontro algum professor que faça um específico para mim. Eu vou dar uma procurada sobre isso também. Mas eu gosto de ter um cronograma do que estudar, porque o meu tempo é curto. Então, eu saber o que eu tenho que estudar e eu ter ali
as aulas para eu assistir já o material certinho, me ajuda num nível assim, ó. Inclusive foi por isso que eu criei o meu cronograma de inglês, que eu já falei aqui também, que é justamente para quem tá começando a estudar inglês e não tem tempo, entendeu? Que é chegar em casa, abrir meu cronograma e meter lá qual é o assunto que eu vou estudar, qual é o vídeo que eu vou assistir, qual é o exercício que eu vou fazer. É tudo ali, mastigado. No primeiro trimestre de 2026, eu quero alcançar o nível A2 no turco. Assim, quando eu digo alcançar, é alcançar e terminar o nível A2. Tipo assim, eu já estou indo pro nível B1, porque agora eu estou na porta de entrada do 1 e A2, sabe? Eu tô ali no meio termo. Eu quero completar o A2 mesmo e chegar propriamente no B1 é quando você já tá tendo uma conversa básica já, você já consegue manter uma conversa básica. Então é isso que eu quero chegar. Eu acho que eu já me dei tempo suficiente para chegar no A2 do turco e eu não estou chegando para finalizar o A2 no caso, né? Para finalizar o A2 do turco. Já me dei tempo suficiente, agora ou eu faço ou eu faço. No italiano, eu quero fazer muito input. Eu quero escutar muito italiano. Porque o italiano eu percebi que eu aprendo muito escutando. Então eu escutava muito podcast e eu via que eu estava aprendendo. Então no italiano eu quero focar muito em escutar bastante assim. Quantidade média de estudo. Eu não quero estudar os dois idiomas no mesmo dia. Ou se estudar ser um dia ou outro. Eu quero dar prioridade a um só. Então eu considero 6 dias na semana. Porque eu não estudo no domingo, normalmente. Eu acho que 3 para cada tá bom. Pro turco eu vou tentar dar 1 hora aí de estudo. E por italiano eu acho que 30 minutos tá bom. Então, 3 vezes por semana de cada um tá ótimo. Se eu conseguir mais vezes, melhor ainda. Mas eu acho que 3 vezes por semana tá bom. É o suficiente pra mim. E eu mantenho a constância. Porque se você consegue estudar todo dia, melhor ainda. Mas 3 vezes na semana tá ótimo. É por isso que eu quero muito ficar no Preply. Porque o Preply meio que tipo assim, já tá marcada a aula, sabe? Não tem como eu dar pra trás. Eu não sei, eu acho que eu dei pra trás acho que uma vez só porque eu não estava me sentindo bem. Gente, eu tenho um preconceito que eu não tenho aulas com homens. O homem pode ter tipo tudo bem completo. Eu não quero ter aula com homem. Eu quero ter aula com mulher. Não sei se vocês são assim também. Vai entender, porque eu quero praticar a conversação. No turco tem a prática de conversação, mas tem também a parte mais teórica, porque o turco é um pouco mais difícil. No italiano, eu quero trabalhar mais a parte da prática mesmo. Então, vamos lá, vamos por partes. O que você vai fazer aí? Você vai abrir esse template você vai baixar aqui embaixo. E você vai colocar, primeira coisa, o idioma que você vai estudar. Segunda coisa, quantas vezes por semana você vai se dedicar a ele. Terceira coisa, quanto tempo por dia você vai dedicar a ele, né? Você vai estudar 3 vezes na semana, quanto tempo cada dia vai ser. Quarta coisa, qual é o nível que você quer chegar, seja ele de forma trimestral, mensal, anual, o que for melhor para você. Qual vai ser o nível que você vai chegar? E é isso. Basicamente, para você montar sua meta, você só precisa disso. A segunda parte vem de você se preparar para começar a estudar logo no dia 2, que é montando o seu cronograma. Já falamos sobre cronograma. Eu vou ajudar você a criar o seu próprio cronograma. Então você vai primeiro, antes de tudo, quais são as coisas que você precisa saber no nível que você está até o nível que você quer chegar. Por exemplo, se você está no nível A1, quer alcançar o nível A2, quais são as coisas que você precisa aprender? Como eu descubro isso? ChatGPT, gente. ChatGPT é uma ótima ajuda ali para vocês terem para aprender idiomas. Então, vocês vão no ChatGPT, vocês vão pedir, ó, eu sou o nível tal, no idioma tal, e eu quero alcançar o nível X. Quais são os conteúdos que eu preciso saber? Quais são os vocabulários que eu preciso saber? As regras gramaticais que eu preciso saber? Sejam bem, eu já falei várias vezes para vocês, sejam muito específicos na hora de pedir as coisas pro ChatGPT. Quanto mais informação você der, melhor a resposta tende a ser. Daí ele vai listar lá tudo que você precisa saber, né, para passar de um nível para o outro, e você vai criando o seu cronograma a partir disso. Luana, eu sou preguiçosa, não quero criar o meu próprio cronograma a partir disso. Beleza, pede pro ChatGPT criar para você. Chat, eu tenho 3 vezes na semana para estudar por 30 minutos durante 3 meses. Faz um cronograma para mim, beleza? Simples.
Feito o seu cronograma, revise o cronograma, tá? Porque nem tudo que o ChatGPT faz, ele faz certo, mas revise seu cronograma. E aí é hora de você buscar por recursos, tá? Já ter os recursos em mãos é a coisa mais importante da sua vida. Então, o que você já pode fazer? Aproveita esses 20 dias aí de dezembro. Tá lá seu cronograma. Dia 1, você vai estudar pronomes pessoais. Já busca o vídeo, o exercício que você vai fazer nesse dia 1. Dia 2, estudar transportes públicos. Já busca qual material você vai usar nesse dia. Vai dar trabalho, mas, gente, seu eu do futuro vai agradecer tanto por isso que você não tem noção. Ou você pode fazer que nem eu também e já comprar um cronograma pronto, que nem eu tive com o meu de espanhol, que eu comprei um cronograma pronto, que foi assim, ó, mudou minha vida, sabe? Nunca mais volto a ser uma pessoa sem um cronograma. Não existo mais sem um cronograma. Mas você pode montar o seu se você não quer gastar. Se você não tem dinheiro para investir, eu indico super você fazer o seu próprio. Eu ensino aqui, apesar de eu ter um para vender, eu ensino vocês a fazerem porque, né, eu acredito totalmente na democracia do aprendizado. Eu preciso realmente só definir quem vai ser o meu novo tutor do ano que vem, mas eu tenho ainda os próximos dias para definir isso. Mas além disso, já tá tudo certo. E é entrar 2026 com um pensamento de beleza. Esse ano não deu certo, ou deu certo, né? Vai que esse ano não foi bom, mas ano que vem será melhor. E idioma é para ser uma coisa divertida, é para ser uma coisa que você se divirta ao mesmo tempo que você aprende. É não se esquecer disso, se manter constante, que assim vai dar tudo certo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Toda semana eu estou colocando aqui alguma nova dica sobre estudos, independente de qual idioma você está estudando. Esse vai ser o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu vou lançar esse mês para vocês se prepararem para 2026 no estudo de idiomas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como você vai praticar cada uma das competências: leitura, escrita e fala no estudo de idiomas, independente do seu nível também. Ativa o sininho aqui do canal, que aí você vai receber em primeira mão quando eu postar. Nos vemos no próximo vídeo.